Gravando. Então tá, né, gente? O capítulo da vez, então foram 2 capítulos, na verdade, desse livro que se chama The Art and Science of Valuing in Psychotherapy. O capítulo 1 e 2, né, que é a introdução, e o segundo, ACT e RFT. A minha ideia com esses capítulos foi... eu meio que tive que costurar eles, assim, tipo... meio que inverter a ordem de algumas coisas, assim, porque eu achei um pouco confuso e também porque lá pelas tantas eu vi que não... enfim, eles começam a falar sobre várias coisas que meio que fogem enfim, do escopo que eu propus, assim, né, a discussão. Então, algumas coisas eu mudei temporalmente, assim, algumas coisas que eles trazem, algumas coisas não tá, eu meio que botei, assim, por própria conta. Vai ser Enfim, mais uma aula do que qualquer coisa. hã? Vai ser mais uma aula do que qualquer coisa. Não, acho que assim, uns 90% é do capítulo, assim. É, dez mas por eu, cento é eu minha acho que o parte. processo de fazer uma aula é mais ou menos isso, né? Tu pega o material, sintetiza e manda ver. É isso aí. Vai lá. Então, a primeira coisa, isso aqui é a primeira coisa que eu não tirei do capítulo, né? Tirei de outro lugar, é uma definição de valores, né? Então, eu não sei se vocês sabiam que existe um dicionário da APA, de psicologia, enfim, que é tipo um dicionário com tipo umas 2.000 páginas, assim, com todos os termos imagináveis da psicologia, assim. Ele é relativamente recente, assim. E aí eu fui lá e peguei essa definição de valores, assim. Então, a definição que ele traz lá é moral, social or aesthetic principle accepted by an individual or society as a guide to what is good, desirable or important. Então, essa seria uma definição mais leiga, né, do que é o valor, né? Então, seria algo moral, social ou estético, um princípio moral, social, estético, que é aceito por um indivíduo ou uma sociedade como um guia para aquilo que é bom, desejável ou importante, né? Então, essa vai ser assim, vai ser a primeira coisa que eu vou trazer, porque e que não está no capítulo, porque ele meio que vai nos dar uma direção para como começar, né? Em seguida eu trago a definição da ACT, né? De valores. Então, essa é uma definição atualizada, né? O primeiro livro da ACT que foi lançado lá em 99, né? Ele tinha outra definição de valores, né? E aí o Wilson, em 2009, ele dá essa definição de valores, que é nova e que meio que, pelo que eu li, assim, parece que é meio que aceita como uma nova definição, assim. Então, os valores seriam livremente escolhidos, livremente escolhidas e verbalmente construídas consequências de contínua dinâmica e evolutivos padrões de atividade que estabelecem reforçadores predominantes para essa atividade que é intrínseca no engajamento, no comportamento valorativo. Não sei se deu muito para entender, mas fiquem tranquilos, porque a gente vai destrinchar toda essa parte, assim, na verdade, o livro, o capítulo, ele destrincha essa parte, meio que pegando cada um dessas palavras, dessas frases, e explicando uma a uma, assim. Então, é uma definição bem longa, assim, mas não se atenham a ela, assim, agora, assim, a gente vai depois se aprofundar um pouco mais. Sim, parece uma lista isso aí. Exatamente. E é uma definição enfim, vocês podem ver que ela é baseada tanto na análise do comportamento quanto na EFT, né? Então, aqui essa parte, uh, enfim, de consequências verbalmente construídas, né? E Uhum. também de reforçadores, né? Que estabelecem reforçadores predominantes. Então, brevemente, assim, isso é outra coisa que não está no livro, mas não está no livro, mas que eu acentuei, assim, o PR caiu, mas tudo bem. Toca a ficha.
uma coisa que eu acentuei é que, enfim, na ACT, então, a pegada mais clínica disso tudo, né? Os valores, eles são vistos metaforicamente como uma bússola, né? O compass, né? Que fornece um senso de constante direção para os clientes se engajarem no trabalho terapêutico, né? Então, quando tu começa a ler sobre valores, né, na ACT, tu vê essa definição dos valores, essa ferramenta, digamos assim, os valores eles são vistos como essa ferramenta, enfim, essa direção pela qual a terapia ela vai seguir e que vai, digamos assim, motivar os clientes naquilo que for trabalhado na terapia, né? Só vai conseguir fazer com que eles, enfim, façam espaço para certos conteúdos psicológicos ou certos sentimentos, tu vai conseguir motivar eles a fazer difusão, por exemplo, se tu associar isso com algum tipo de valor, né? Alguma coisa que vai motivar eles a, muitas vezes, a fazer coisas que vai demandar algum tipo de esforço ou willingness deles, né? E os comportamentos do cliente, eles são analisados sobre o critério de se estão funcionando para alcançar os seus valores, né? Então, puxando um pouco o que a gente viu lá no contextualismo funcional, é mais ou menos isso, né? A gente vai analisar as coisas pela sua função e de acordo com um objetivo pré-estabelecido nosso. Então, se o nosso objetivo sei lá, uma vida flexível, um repertório flexível, então o comportamento do cliente vai ser analisado sobre o quanto ele está avançando nesse critério, assim, né? E os valores são, digamos assim, muitas vezes os objetivos, né, de terapia, assim, aquilo que tu caminha em direção. Aí depois ele traz, os autores eles vão, né, para análise do comportamento clássica, né, assim, a skinneriana, e como que ela se relaciona com os valores, né. Então, ele traz que em alguma medida realmente os valores eles estão relacionados com, a gente pode explicar até certo ponto esse conceito dos valores do ponto de vista skinneriano, puramente skinneriano, né? Então, a gente vai falar sobre os reforçadores primários, né, que são aqueles estímulos que eles são reforçadores independente de aprendizado ou com muito pouco aprendizado, né? Então, na história, enfim, da espécie e não só da nossa espécie, mas de todas as espécies, da maioria, alguns estímulos eles têm essa característica de eles não precisarem passar por nenhum tipo de pareamento ou coisas assim para eles funcionarem na relação como reforçadores, né? Então, alguns exemplos são sexo, comida, água, dormir e a própria manipulação do ambiente, né? O Skinner traz isso como um reforçador primário. Depois deles, então, tem os reforçadores condicionados, né? Ou secundários. E os reforçadores secundários, eles surgem ou eles são... enfim, eles passam a existir através do condicionamento, do pareamento com estímulos primários, né? Então, estímulos que antes eram neutros e que após o pareamento com estímulos primários, com reforçadores primários, passaram a adquirir a função de reforçadores, né? Então, ou a partir do pareamento com reforçadores secundários que já estavam estabelecidos. Então, a gente tem dinheiro, boas notas, por exemplo, no colégio, atenção, aprovação, afeto, são reforçadores que eles estão relacionados com reforçadores primários, né? Então, por exemplo, o sexo, a atenção, a aprovação, o afeto, eles são estímulos que acabam sendo relacionados com o reforçador primário de sexo, né? O dinheiro é um reforçador generalizado, né? Porque ele tá pareado com diversos reforçadores, tanto secundários quanto primários, né? Então, comida, tipo, água, sexo, manipulação do ambiente, coisas assim, ele tá relacionado, né? Eu acho interessante esse conceito dos primários e secundários e terciários, enfim, porque eu acho que é uma ponte do behaviorismo skinneriano com a RFT, né? Querendo ou não, tipo, condicionado mais redes relacionais você vai fazendo para estímulo e ele vai adquirindo funções de outras coisas, né? E o condicionamento dos reforçadores ele é respondente, né? Tipo, é um negócio que é unidirecional. Então, Como assim?
Tipo, tu consegue fazer reforçadores condicionados em animais, né? Sim. E os animais, eles não têm a bidirecionalidade, né? Tipo, Uhum. e aí é um jeito de enxergar o breakthrough da linguagem, né? Tipo, tá, até aqui os animais conseguem, tipo, eles conseguem ter, tipo, valores em termos de, tipo, reforçadores condicionados super generalizados. Uhum. Uhum. Ali eu coloquei um exemplo de, por exemplo, ter um relacionamento profundo, né? Ou então, um valor de intimidade, por exemplo, é algo que se fala muito na ACT, né? Ah, eu tenho um valor de intimidade. Esse valor de intimidade, ele, muitas vezes, ele está relacionado com vários reforçadores primários, né? E também alguns secundários. Então, esses que eu já citei agora. Então, o sexo, afeto, atenção, coisas assim, ele tá diretamente relacionado com esses reforçadores, né? Mas aí os autores dizem que a natureza complexa dos valores não pode ser completamente explicada, então, pelo mecanismo do reforçamento, né? E eles dão alguns motivos para isso, né? Então, o primeiro é que os valores são sistemas muito complexos e diferenciados, né? Como o Giovanni estava trazendo agora, né? Eles, enfim, existe uma limitação assim das relações que tu pode fazer, né? E tem que existir alguma coisa a mais ali para essas coisas, para esses conceitos, esses eventos ou estímulos, eles se diferenciarem tanto, né? Criarem relações tão diferenciadas. O segundo motivo é que alguns valores são temporalmente muito distantes para serem explicados por correlações contingentes, né? Então, dá o exemplo da paz mundial, né? Assim, tu não consegue explicar a paz mundial, né? Alguém ter o objetivo da paz mundial por pareamento contingente, né? Não existe a temporalidade dessa relação, assim. E o terceiro é que os comportamentos governados por reforçadores primários e condicionados muitas vezes são vistos como antiéticos ou danosos quando em excesso, né? Então, existe algum mecanismo que consegue, digamos assim, ver para coisas que a gente tem como primárias ou secundárias como erradas. Então, por exemplo, a busca por riqueza, a aprovação social excessiva, né? Algo que se fala muito hoje em dia que, se alguém é muito, sei lá, ligado a redes sociais ou coisas assim, essa pessoa é vista como, sei lá, fútil ou muito alienada e tudo mais. Então, os valores eles parecem ser algo maior do que isso, assim. Acho que uma coisa importante que eu não vejo muito na literatura, uma coisa que eu vi numa palestra do Marçal, no negócio na jornada do IBAC, esses reforçadores super simbólicos, assim, tipo a profissão social, riqueza, que são coisas que tu não consegue ter operações motivadoras neles. Eles são muito simbólicos, né? Só se tiver operações motivadoras simbólicas, né, que fala depois, né, mas ficar só em contato com esses reforçadores simbólicos não vai fazer sempre. É uma exceção. E Como aí assim? isso vai, tipo, se a pessoa tem um reforçador simbólico de tipo aprovação social ou de ser bilionário, a pessoa pode chegar no objetivo e querer continuar fazendo porque por ser muito simbólico não tem essa exceção. Uhum, Fato com contingências, é só. uhum. Mas, de certa forma, como eu não sei se a gente está falando sobre a mesma coisa, mas, de certa forma, os valores, eles são construídos dessa maneira, assim, todos, né? Tipo, tu nunca alcança, assim, digamos assim, ter um relacionamento íntimo é algo que, eu não, tipo assim, se tu te casar, tu não vai ter alcançado esse status, assim, um relacionamento íntimo, né? Então, não existe nenhuma... Por isso aquela metáfora não sei se vocês já viram do Russ Harris, que ele tem um que é a diferença entre valores e objetivos, né? Que é as crianças indo para Disney. Falei. Vou contar para vocês, mas depois eu mando o vídeo.
Enfim, é tipo assim, é uma família e tem dois filhos, né? Um deles, tipo, passa que no contexto dos Estados Unidos, né? Então, provavelmente eles moravam num outro estado e eles tinham que ir pra Disney, eles vão de carro, né? E uma das crianças, tipo, ela fica o tempo todo perguntando, a gente já chegou? Ou, falta quanto pra gente chegar? E a viagem dura horas, né? Ou, sei lá, quanto que dura uma viagem até a Disney, dependendo de onde tu tá indo. Só que a outra criança, ela, tipo assim, fica vendo, tipo, a mudança das paisagens, fica vendo os animais, enfim, que tem no caminho, fica, tipo, vendo os caminhões que estão passando e tudo mais. E a moral é que, tá, as duas, quando chegam na Disney, elas ficam felizes e tal, mas a primeira criança, essa que ficou reclamando o trajeto inteiro, ela tava muito focada no objetivo, né? E ela não tava, enfim, não curtiu o caminho, por assim dizer, né? Então ele faz isso serve como uma metáfora para os valores, assim, os valores são tipo qualidades constantes, né, de ação, e os objetivos são coisas que tu alcança e, enfim, uma vez que tu alcança, já era, né? Eu acho muito legal essa fala porque acho que até nas aulas, assim, nas aulas de arte, sempre o Fabiano tinha focado nessa questão de que os valores, eles não são coisas, né? Eles são comportamentos. Não deveria ser, tipo, valores, e sim, tipo, valorizar, né? Comportamento de valorizar. Uhum. E eu acho legal essa discussão porque acho que é interessante diferenciar o que é valor, o que é regra. Porque, por exemplo, eu quero a paz mundial, eu quero a riqueza, eu quero não sei, várias outras coisas, assim, né? Tipo, quero ser bilionário, quero ser o cara famoso. Uhum. Isso pode ser, tipo, regras ainda. Ou a melhor descrição social que a pessoa conseguiu pra descrever o que ela quer na vida. Só que não necessariamente aquilo tá ligado diretamente às funções, né? E daqui a pouco pode ter realmente uma função mais de intimidade, de contato, que daí aquilo, eu não sei se aquilo não seria o valor, sabe? Isso que eu fico pensando. Uhum. Sim, ou foi associado com compliance, né? Uhum. Tipo, depois quando a gente destrinchar aquela definição de valores ali, a gente vai ver que realmente, assim, elas são regras, né? Só que elas são, digamos assim, regras escolhidas, né? Então, a pessoa, ela vai analisar a vida dela e vai ver que coisas enfim, que ela preza na vida dela e, enfim, de maneira que sejam coisas de longo prazo, assim, então, que não estejam, enfim, associadas com reforço negativo. Mas isso que o Pierre falou é muito interessante, até no curso, né, o Reis, ele fala sobre toda aquela parte dos yearnings, né, yearnings, Uhum. que são tipo, as necessidades, assim, né? Então, os valores, eles estão associados com coisas naturais, né, tipo, com coisas biológicas mesmo, assim, então, tipo, yearn for belonging, né, então, tipo, pertencer a um grupo parece ser algo universal, assim, humano, né. Então, muitas das coisas que a gente valoriza é meio que como uma ponte até essa necessidade, né. Sim. Eu acho que tem vários jeitos de descrever esse fenômeno, né? Mas eu acho que tudo que a gente falou agora vai no mesmo caminho. Uhum. Ok. Mas vamos ver se a gente consegue melhorar os detalhes. Daí, né, daí ele vai falar sobre os valores, eles vão falar dos valores para além de Skinner, né? Então, o que existe, quais são as construções teóricas que nos ajudam a falar sobre valores para além do Skinner, né? Se uma análise puramente skinneriana não é o suficiente, né? E aí, óbvio, né, que a gente ia cair de novo nela, naquela que a coadjuvante, a protagonista, né, que é a RFT, né? Então, como a gente está cansado de saber tudo que a RFT faz, né? Na verdade, eu não estava cansado de saber, porque, enfim, eu não participei da live do Pierre, né? Então, para mim, foi legal ter lido esse texto, já consolidou um pouquinho mais, né, o que é RFT.
mas são aquelas 3 características principais dos frames, né? Que é Mutual Entailment. Como é que é em português, Giovanni? Que eu vi que no teu estava em português. Implicação mútua. Isso. Implicação mútua, implicação combinatória e transformação de função, né? Então, eu peguei um exemplo aqui para tentar falar sobre essas 3 de uma vez só, né? Então, essa aqui alguém já viu essa moeda na vida? Não. É o dólar de Hong Kong. Em Hong Kong, eles usam um tipo de dólar, né? E aí, agora eu vou falar para vocês que essa moeda ela vale mais do que uma nota de R$2. Na verdade, ela vale mais do que o dobro do que R$2. Que é muito louco, né? Lá em Hong Kong, eles têm uma moeda de $10. É muito estranho. E aí, que é maior do que uma nota de 10 pesos, né? Que o peso ele tá valendo nada hoje em dia. Então, nesse momento, eu estabeleci uma frame com vocês de comparação, né? Entre a moeda de Hong Kong com a moeda brasileira e da moeda brasileira com a moeda argentina, né? Então, ao mesmo tempo, vocês viram uma implicação mútua, né, entre essas duas. Então, se essa aqui vale mais do que essa, se essa aqui vale mais do que essa, então essa aqui vale menos do que essa, né? E se essa aqui vale menos do que essa, se essa aqui vale mais do que essa aqui vale menos do que essa. E aí surgiu uma implicação combinatória, que é essa aqui valendo mais do que essa, né? E ao mesmo tempo, eu transformei a função dessa moeda aqui para vocês. Vocês nunca tinham visto esse estímulo aqui. Provavelmente vocês pensavam que ela não valia muito por causa do tamanho dela, porque ela é uma moeda, né? E moedas geralmente duram menos. Só que aí, enfim, eu transformei a função dela para alguma coisa mais reforçadora. Caso vocês um dia tivessem que comprar alguma coisa em Hong Kong. Sim. E não tem uma propriedade de estímulo que diz que uma é maior que a outra, né? Muito pelo contrário, né? Pelo contrário. Exatamente. Mas isso é uma coisa interessante, assim, porque eu fiquei pensando agora, quando tu falou essa questão da moeda, eu fiquei pensando comigo, mas dificilmente eu vou pra Hong Kong, né, em algum momento. Uhum. E eu fiquei pensando que, tipo, pra mim não... Essa função, assim, não ficou tão estabelecida, assim, nesse sentido, né? Uhum. Mas, por outro lado, eu fiquei muito curioso pra saber sobre a arte da moeda. Ó os valores aparecendo aí. É. Não, mas é isso aí mesmo, tipo... Na verdade, a ideia que eu pensei foi, tipo... Tá, caso vocês queiram fazer uma... Por exemplo, se vocês têm, tipo... Se vocês têm $10 de Hong Kong e vocês puderem trocar por, tipo... Que vale mais ou menos R$5, tipo... É meio que esse negócio de câmbio, assim, né? Tipo... né? Vocês não precisam ir para Hong Kong, assim, para isso ter algum tipo de função, né? Tipo, se vocês tivessem $1 milhão de dólares de Hong Kong na conta de vocês, se vocês pudessem transformar para reais, né? Provavelmente isso teria algum valor para vocês, né? Para nós todos. Essa é a ideia. Mas interessante a tua observação, é bem bonita a moeda mesmo. Eu peguei a parte de trás dela propositalmente porque na frente tinha 10, né? Aí poderia estabelecer algum tipo de relação não arbitrária, né? Tipo, de ser maior do que os R$2. Esse aqui é um segundo tipo de relação, né? Que é a relação hierárquica. Então, aqui os CREOs, né? CREO. Vai escrever CREO aí, só para as pessoas que estão assistindo. Não vou deixar assim. Mas aqui os CREOs, né, então eles estabelecem, digamos assim, estabelecem qual relação que está sendo posta, né, aqui. Então essa é uma relação de comparação não, de hierarquia, né. Então os produtos lacticínios, né, eles incluem o queijo e eles incluem o cheddar, né. Enquanto isso, o queijo ele inclui o cheddar, enquanto o cheddar é um tipo de produto laticínio, ele também é um tipo de queijo, né. Enquanto que o queijo é um tipo de produto laticínio também. Então, esse é um tipo de relação hierárquica. Eu escolhi essa relação para explicitar aqui, né? Porque depois ela vai ser importante quando a gente for aprofundar nos valores dentro da EFT. Mas existem várias outras, né? Como a gente pode ver aqui, né? A de coordenação, a de comparação, que foi essa que a gente fez agora.
com as moedas. Distinção, oposição, espacial, hierárquica, temporal, causal e deítica. Isso aí. Então, essa capacidade humana, ela permite que quaisquer objetos ou eventos se relacionem bidimensionalmente uns com os outros, com transformação de função, incluindo pensamentos. Né? Eles trazem alguns exemplos, né? Por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente de carro, no futuro, pensar sobre o acidente de carro ou falar para outra pessoa sobre o acidente de carro pode evocar algumas das funções, né, do próprio acidente. Então, o medo, enfim, né, outras coisas podem ser evocadas. E também um paciente agorafóbico, né? Então, a agorafobia é aquele fenômeno em que a pessoa tem medo de ficar em lugares muito fechados ou muito aglomerados, né? Ou muito abertos, assim, que tu não consegue ver saída. A pessoa que tem um tipo de trauma nesse sentido, assim, ela pode ficar não só no contexto de ficar muito fechada, muito ansiosa, assim, mas se disserem para ela assim, agora a gente vai para um lugar, enfim, que vai ser de tal jeito, ela pode já começar a sentir os primeiros sinais de ansiedade. Vamos para um festival. Sei lá. Eu tenho uma lembrança horrível quando uma vez eu fui no Olímpico, né, que quando eu era pequeno, que era o estádio do Grêmio. E aí, sei lá, deu um problema lá na entrada e as pessoas começaram a se aglomerar, assim. E eu era pequeno, assim, eu fiquei com medo de morrer. Esmagado. Até hoje eu tomo remédios. Valeu, pai. Era pra ser uma experiência legal, mas acabou sendo uma merda. Mudou a minha vida. Mudou pra sempre os meus quadros relacionais. Tá, uma outra construção teórica que ela é útil para a gente falar de valores, então, e a gente vai falar mais, como é que ela entra depois nessa discussão, são as regras e o comportamento governado por regras, né? Então, o Skinner ele já tinha vindo com a definição de regras e tudo mais, mas os caras da RFT eles também dizem que não é o suficiente, né? O Skinner ele mais descreve do que explica, né? As regras e tudo mais. Então, explica como é que elas funcionam, né? Por que mecanismos que elas funcionam. Então, boa parte daquilo que fazemos é governado pela emissão de regras, né? Elas são muito úteis para a gente aprender alguma coisa de maneira mais rápida, assim. Então, se a gente tivesse que aprender tudo via contingência, seria muito mais... na verdade, a gente não teria a capacidade de ter feito nada do que os humanos fizeram, né? A RFT, ela fornece o entendimento das regras baseadas nos processos de derivação de relação e na transformação de funções, né? Como sempre. Então, eu trouxe esse exemplo aqui que eles trazem no livro algo parecido, eu adaptei para o nosso contexto aqui. Então, por exemplo, na semana passada, a gente falou assim, tá, a gente se encontra no Zoom, então domingo que vem às 10 horas. Essa regra que a gente emitiu, então ela traz com ela vários tipos de frames relacionais, né? Que estão controlando o nosso comportamento de estar aqui agora, né? Então, um deles é a coordenação, né? Então, na nossa aprendizagem, a gente aprendeu a coordenar palavras, né? Então, o Zoom com fenômenos, eventos, né? Estímulos, então, o próprio aplicativo. Então, a gente sabia, então, que a gente estava se referindo a isso quando a gente se comunicou dessa maneira. O frame de perspectiva, né? O deítico. Então, quando eu digo assim, a gente se encontra, então eu estou estabelecendo uma separação entre eu e vocês. Temporalidade, né? Então, na semana passada e hoje, por exemplo, e também às 10 horas da manhã, né? Então existia essa diferença. E a transformação de função é que o Zoom ele passa a adquirir a função de antecedente, sendo que antes ele não tinha, né? Então, ele passa a ser o antecedente que vai controlar o nosso comportamento de estar aqui. Enfim, para ser reforçado. Né? Muito bem. E então aquelas definições, aqueles tipos de regras, né, que são as mais famosas, né? O Pliance, né, que é o comportamento que ele está sob o controle de uma história de reforçamento socialmente mediado pelo segmento da regra. Então, o reforço ele é fornecido para quem emitiu a regra. Né? Então, se a pessoa está no Zoom assim só pelo reforçamento social de seguir a regra, né? Claro que a gente está aqui em parte por alguns reforçamentos sociais, né? Mas não especificamente, eu acho, de seguir a regra, né?
Que seria, tipo assim, algo exclusivamente, tipo assim, só porque a pessoa disse eu tô aqui, né? E se um dia alguém dissesse, tipo, para você ser um bom psicólogo, você precisa fazer grupos de estudos, né? Esse eu acredito que a gente tá, então. Sim, mas aí tu vem e entra em contato com as contingências e continua vindo, né? Uhum, O compliance é quando tu continua vindo só por causa da regra. Não tem nenhum uhum, forçador. exatamente. O tracking é, então, essa aí que o Giovanni falou agora, né? Que é quando a gente passa pro controle, o controle da emissão, enfim, do comportamento governado por regra, ele não está mais sobre a emissão da regra, mas sim entre a coordenação entre a regra e os eventos ambientais, que são independentes dela, né? Então, estar aqui porque, enfim, porque é um ambiente reforçador, porque a gente aprende e tudo mais, é um ambiente de tracking, né? E o augmenting, que é a regra que a emissão dela altera a efetividade ou o grau pelo qual os eventos funcionam como consequências, sejam elas punitivas ou reforçadoras, né? No caso das regras, a gente vai falar só sobre as consequências reforçadoras, né? Então, existem dois tipos, eu não sabia que existiam dois tipos de augmentings, não sei se vocês sabiam, que é a motivative e informative. Então, a motivative, ela modifica a efetividade de um estímulo que já funciona como um reforçador, então é algo que já está estabelecido previamente como reforçador. Ele só aumenta digamos assim, a intensidade do reforçador, né? E a formativa é quando ele fornece uma função de reforçador ou de punidor, quando essa função ela ainda não existe, né? Então, existem também alguns casos disso. O Pierre falou bastante no texto dele de RFT, né? Eu não lembro quais eram os exemplos que se deu. De cabeça eu não lembro também, mas... Ah. Mas eu lembro que era uma ideia do tipo... De que alguma coisa... É que nem tu falou, assim, uma coisa ela altera, né? E a outra ela estabelece uma função reforçadora ou punitiva para aquele estímulo, para aquela relação. O exemplo ali desse texto que ele deu é que... Volta ali, Lucas, daí para... motivadora seria... Eu não sei se é esse ou se eu estou confundindo, mas acho que serve de exemplo. Se, por exemplo, tu dá para uma criança uma moeda... e aí essa moeda vai comprar um tanto de doce. E aí tu dá uma moeda maior para ela, então ela vai saber que vai fazer uma relação de que ela vai conseguir comprar mais doce. Então tem uma relação de motivação com aquele estímulo que é maior, que é igual a obter mais doce. E ali aquele formativo por exemplo, mostrar 2 ingressos para a pessoa, 2 pedaços de papéis, e dizer para a pessoa, isso aqui vale muito dinheiro. E aí a pessoa pode pensar, bom, eu vou obter dinheiro se eu tiver esses 2 ingressos. E aí é um reforçador que vem como se fosse gente, me atrapalhei. Dá uma função, para aquele pedaço de papel, como um reforçador que ela vai receber. Sim. Eu fiquei pensando naqueles ingressos de show que é só um ticketzinho, assim, tipo, R$200 por isso aqui. E aí tu diz, tipo, tá, esse é o ingresso do show, cuida bem, não perde. E poderia ser só um recibo, né? Mas se o cara me disse que é o ingresso, adquiriu a função. Uhum. Acho que é mesmo. Eu lembrei agora os exemplos, eu olhei os slides para os exemplos que eu tinha colocado na DRFT. Eu coloquei de um aplicativo que eu vi que é o Runtopia. Que, por exemplo, se eu dissesse para vocês que tem um aplicativo que se vocês correrem e registrarem a corrida no aplicativo,
ele começa a contar uma espécie de dinheiro do aplicativo, e que daí tu pode realmente trocar por coisas, assim, depois que tu acumula, né? Uhum. Então, a ideia é que no formativo, vocês, digamos assim, nunca ouviram falar desse estímulo do Roontop, do aplicativo. Daqui a pouco, se alguém gosta de correr ou não, isso pode se tornar muito... Pode ter uma função reforçadora, né? Pode se criar essa função reforçadora do aplicativo. Uhum. A partir das consequências estipuladas por regra, por relações. Uhum. Eu fiquei E daí- pensando... Pode falar. E daí o de motivação era a questão de, por exemplo, se tu explicar para alguém ou reforçar a questão, a pessoa já conhece análise funcional e RPD. Aí tu explicar uma questão, sei lá, filosófica para ela, tipo, daí ela realmente consegue entender melhor porque daqui a pouco fazer análise funcional e por que não RPD ou alguma coisa assim, né? Agora que vocês falaram, eu me lembrei do exemplo que ele dá, outro exemplo que ele dá no livro, no capítulo por exemplo, alguma, tipo assim, do motivador, assim, né? Quando tá, sei lá, você já deve ter visto alguma mãe ou algum cuidador fazendo isso, assim, tipo, para te motivar a criança a comer uma comida, tu fala de um jeito muito legal, assim, tipo, vamos comer esse brócolis, muito gostoso, tipo, aquilo ali já está estabelecido de alguma maneira no repertório da criança, né? Só que do jeito que tu fala pode aumentar a probabilidade que ele faça alguma coisa, né? Então esse é um bom exemplo de motivativo, assim. Então são, claro, enfim, pode ser formativo se tu enfim, se for uma coisa que ela nunca tenha comido na vida, enfim. Mas nesse sentido é motivativo, né? Sim. E isso que tu trouxe é uma coisa muito legal, porque acho que até a gente estava comentando isso ontem, depois na formatura da Yasmin, mais pro final, assim. Essa questão dos Bird Homes ter falado que tudo é verbal, né? Se for para pensar, a relação que se cria entre a forma que a pessoa está falando, o estímulo ali proposto, né? Seja o estímulo visual, comida. Eu fico pensando, isso pela análise do comportamento clássica poderia ser, sei lá, uma OM, algo nesse sentido, né? Porque não tem diretamente a regra, ele não tem digamos assim, o conteúdo verbal que está sendo falado não é tão importante quanto o tom de voz, quanto a presença da comida ali, né? Mas isso, em termos de linguagem da RFT, tá criando relações ali, né? Aí que eu fico pensando, aí que entra a parte que eu fiquei pensando de como realmente pode ser verbal tudo isso, os operantes que a gente considera só operante não verbal. Sim. E Tu vai colocar uma função em alguma coisa, dificilmente aquela coisa já não tem uma função. É difícil de fazer um aumento ao formativo. Já tem função. Tu ia falar. eu estava pensando que é interessante que depois eles falam justamente de dizer que a pessoa tem uma livre escolha, apesar de isso ter um certo conflito, assim, com a análise, né, do comportamento, sobre a questão de liberdade, né? E se a gente pensa nessa questão da função motivadora, faz sentido, né? De por que talvez seja mais motivador, né? Tu colocar que existe uma livre escolha, ou de que isso vai se aproximar de um valor de liberdade, talvez, nas suas escolhas, né? Que pode ser até mais reforçador para alguns processos na clínica também, né? Da pessoa buscar sua autonomia, enfim, de poder fazer escolhas, né, mais conscientes também, né, do que está envolvido ou determina no contexto. Aí eu fiz essa relação, né, que tem talvez a nossa fala como terapeutas tenha esse processo de motivação, né? Quando a gente, né, argumenta algumas questões de por que é interessante fazer terapia, enfim, quais são os benefícios e os resultados, né? Então, às vezes, claro, a gente tem esse conhecimento mais técnico,
mas talvez seja interessante a gente usar, talvez até termos meio, como mais motivadores para o cliente mesmo. Eu pensei num termo muito chavão agora. Motivação libertadora. O quê? Motivação libertadora. Isso que tu falou não teve como não me vir outra coisa também, né? Aquela da liberte-se das tuas crenças limitantes. A verdade é que, querendo ou não, assim, eu pelo menos vejo assim, nesses movimentos de gurus, assim, ou até mesmo dos coaches, assim, realmente alguns elementos de flexibilidade psicológica, assim, tipo, que na ACT é parecido, assim. Só que eles extrapolam assim, para um lado muito anticientífico, assim. Enfim. Beleza. Mas assim, eu tô vendo que vocês estão começando a construir na cabeça de vocês exatamente o ponto que a gente está chegando, assim. Mas eu não vou dar o spoiler ainda. Mas assim, pelo aquilo que tu falou, Fernanda, eu vou falar mais tarde também sobre... Foi algo que como eu gosto muito da filosofia behaviorista radical, né? Do determinismo e tudo mais, é estranho tu ler assim, freely chosen, né? Então ali mais tarde eu falo um pouco sobre isso também. Eles falam no texto e eu coloco alguma coisa também. Enfim. Vamos lá. Então, na ACT, né, isso é um comentário deles, né, se enfatiza a importância de diminuir o controle verbal excessivo de regras sobre o comportamento, em especial as regras de tipo appliance, né? Pelo contrário, muitas vezes o terapeuta vai conduzir para um contexto de desliteralização ou difusão dos conteúdos psicológicos, a fim de que o cliente contate a experiência direta. Então, pode ser até que no início da terapia, ou enfim, para instalar certos comportamentos que estão de acordo com os objetivos da terapia, pode ser que o terapeuta realmente use, né, de appliance e tudo mais, mas não é a regra, né? E aí os meios indiretos, alguns meios indiretos são usados para fazer com que o cliente também enfim, tome consciência de algumas coisas, né? Como, por exemplo, as metáforas. Eu ainda não estou lendo muito sobre essa parte, mas, enfim, é o que se diz muito, né? Sim, eu acho que é um jeito mais leve de aplicar appliance. É um appliance de leve. Tipo, mindfulness é assim, né? Tipo, eu vou te convidar a sentar, observar teus pensamentos. Dando a pessoa sentar e observar teus pensamentos, porque tu é uma figura de autoridade ali, né? Aquele texto de relações lá, né? Mas vai chegar no ponto de que, tipo, tá, eu vou só te pedir pra observar. E aí a pessoa vai passar a fazer tracking. Display. Eu fico pensando em algumas pessoas que meditam por causa de, tipo, evidências científicas da meditação, né? Então, tipo, é um appliance, né? Porque, tipo, o principal reforçador envolvido ali enfim, alguma coisa que estão te dizendo, né? Tem que ser científico, né? Ser científico é bom. Mas não só isso, também, por exemplo, eu vou obter algum benefício seguindo essa regra aqui, não. Não necessariamente tu contata o benefício, né? Agora eu fiquei um pouco confuso, mas não é o benefício, tipo assim, eu tô meditando aqui, tá sendo bom agora, mas é algo futuro, né? Tipo, aqueles estudos que dizem assim, a pessoa que tem 200 horas de meditação, sabe? Correr é assim, né? Correr é horrível. Sofrendo por meia hora ali. Seguindo a regra de que é bom. Pior. No final é bom, mas tipo, quando tu tá correndo é horrível. Pior. Por isso que a gente nunca vê nenhum animal correndo por nada, né? Ou se tem um animal correndo, tem alguma coisa acontecendo, né? Exato. Muito bom. Tem um vídeo do Drauzio Varela sobre isso, eu vou mandar pra vocês. sempre bom ter um vídeo, uma referência do Drauzio. Mas os animais, eles devem achar muito estranho, né? A gente correndo por nada, assim, tipo... Cara, gastando energia ali, que ele depois pode ficar, sei lá, com fome, morrer. Enfim. Eu enrolei vocês até agora, né, pra chegar, né, nessa parte, então
que porra são os valores, né? Então, na perspectiva da RFT, os dois fatores centrais para a gente definir o que são valores é que eles são regras argumentam motivativas, né? E eles envolvem redes relacionais hierárquicas, né? Então, essa é a definição da RFT para valores. Opa, vai lá. Mais um. Ué? Aí. Aqui, né? Aí. Não, com os negritos ali. Aí. Aqui? Vou pegar um print. Obrigado. Tu tirou um print? Uhum. Tá. O que eles querem dizer por, enfim, regras argumentam motivativas, né? Então, isso que a gente já vinha conversando, né? Então, valores são redes verbais relacionais que alteram o grau pelo qual algumas consequências previamente estabelecidas funcionam como reforçadores. Um exemplo é comunidade, né? Então, quando a gente está trabalhando com o cliente lá e, enfim, identifica que o valor para ele, ou, enfim, estabelece com ele, né, que aquilo que ele está dizendo que é importante para ele, a gente consegue dar o nome de comunidade, a gente altera, enfim, quando a gente lembra ou evoca isso em sessão, ou ele lembra disso depois, isso altera o grau pelo qual alguns eventos, como, por exemplo, encontros com os vizinhos ou aprovação social de vizinhos ou de pessoas da comunidade deles, vão funcionar como reforçadores de algumas atividades que estão relacionadas com isso, né? Então, organizar encontros, convidar as pessoas para ir para dentro da tua casa. Isso tudo, antes, tipo assim, tu não foi reforçado mais por aquilo, tipo, continua, o nível digamos assim, de reforçamento, ele continua o mesmo, mas por algum motivo a frequência daquilo ali aumenta, e o motivo pelo qual a RFT explica isso é porque tu colocou essa variável que é, como o Pierre estava falando antes, é uma OM, né? Se a gente for analisar pela ótica da análise de comportamento clássica, tu estabelece algo como mais reforçador do que antes, né? Então, e o que esse algo é, nesse caso, enfim, encontros com os vizinhos, estímulos de aprovação, né? Coisas que antes de tu clarificar esse valor, antes de tu evocar esse valor em sessão, não estavam controlando o comportamento com tanta eficiência, né? Passaram a controlar, né? Outro exemplo é, por exemplo, intimidade, como a gente já falou, né? Então, a pessoa, sei lá, vai para a clínica lá, com problemas no relacionamento, e aí tu, enfim, clarifica esse valor, assim, de que é importante para ela, por exemplo, perguntar como é que a pessoa tá, coisas que envolvem intimidade, né? Tipo, se abrir, ser sincero, coisas assim. E a pessoa, depois que ela estabelece essa relação, estímulos envolvidos também com intimidade, como contato social, contato físico, acabam sendo mais reforçadores para essas atividades de, enfim, perguntar como é que a pessoa tá, ser mais aberto, ser mais empático na relação, coisas assim. Sim. Eu lembrei do curso do Reis, né? Acho que todas as aulas a gente vai falar do curso do Reis. Que eu trabalho com homens da violência doméstica, né? Então, ele deu um exemplo de um grupo que ele estava fazendo com drogas, com pessoas condenadas por uso de drogas, né? E aí tinha um cara tipo, que era super violento, né? Tipo, Sim. Comigo, eu vou dar tiro, sabe? É, a minha. E, tipo, no final, isso tudo era porque ele valorava ser um bom pai, um bom protetor da família. Ele não queria ser um loser. Fez exercício do leite com loser. E achei legal, assim, porque nos homens que eu trabalho lá, é muito isso, assim, tipo, a família em primeiro lugar, sabe? Tipo, minha vida é minha família. E aí tu vê que, tipo, esse é o único valor da pessoa e a família da pessoa já tá destruída pela violência. E, tipo, tu vê que os valores, o valor da pessoa tá, tipo, se retroalimentando para destruir a vida da pessoa, né? Só, tipo, ela tem contato com esse valor, só que não tem repertório para isso.
Sim, tipo, muitas vezes a outra parte desse trabalho é tu, tipo, ver que comportamentos que vão funcionar, né? Que vão te direcionar para esse valor, né? Sim, já é ação comprometida. É, daí, para quem está olhando o curso do Reis, né? Tem a parte do afunilamento, assim, que a pessoa tem um repertório muito limitado, enfim, um repertório que limita a vida dela, e aí os pivots, né? Que é aquilo que vai abrir, assim, o horizonte do cara, que daí, enfim, são os processos de flexibilidade psicológica, né? Bem legal. Então, a segunda parte da definição, então, são as redes relacionais hierárquicas, né? Uma consequência verbal, como essas que a gente está falando agora, se a gente conseguir fazer com que a pessoa acredite que o que ela está fazendo ali enfim, com a família dela, com o parceiro dela, é representativo de um valor de intimidade. O que a gente está fazendo é colocando esses conceitos e essas ações, esses conceitos, essas consequências dentro de uma rede relacional hierárquica, né? Eu coloquei essa imagem para me lembrar do exemplo da economia de fichas, né? Então, e quando eles trazem a diferença entre uma consequência verbal e uma sequência verbalmente construída. Eles trazem essa diferença no livro, no capítulo. Uma consequência verbal é simplesmente uma consequência que verbalmente tu estabeleceu como reforçador alguma coisa, né? Então, na economia de fichas, tu fala para a criança que, enfim, que certos estímulos neutros, arbitrários, eles podem ser trocados por alguma coisa que é do interesse dela, né? Mais tarde. E aí tu estabeleceu aquilo como reforçador, né? Então, aquilo passa a existir numa relação de frames, né? De frames de coordenação. E, enfim, isso passa a controlar o comportamento dela. Mais tarde não. Só que essa é uma relação muito simples, né? Ela envolve poucas frames relacionais. Uma consequência verbalmente estabelecida ou verbalmente construída, ela é uma que envolve muitas relações e ela envolve principalmente relações hierárquicas, né? Então, deixa eu ver se... Aqui. As consequências verbalmente construídas, elas envolvem relações mais extensas, consequências relativamente abstratas, envolvendo frames hierárquicos, né? Então, um exemplo é o conceito de justiça, né? Que ele está relacionado hierarquicamente com várias coisas, né? Então, como a gente viu antes, assim, se no teu repertório, então, justiça está relacionada com coisas como equidade, como criminalidade e o sistema penal, ou com coisas como direita, esquerda, coisas assim, alguém que tem o valor de justiça pode ter comportamentos muito frequentes de escrever textões no Facebook, né? Então, tipo assim, um comportamento que, enfim, participa de uma frame de relação que a pessoa acredita que representa a justiça, a construção verbal justiça vai aumentar a frequência desse comportamento. Se a pessoa acredita que ele é representativo da justiça, né? Se ele faz parte da justiça. E a gente vai retomar, então, a definição do Wilson lá de 2009 para, enfim, destrinchar o que ele queria dizer, né, com isso, né? Então, a primeira parte é o freely chosen, né? Freely chosen. Como a Fernanda trouxe antes, né, a ideia de escolha ela parece contradizer a filosofia determinística skinneriana, né? Então, se a ACT ou a RFT elas se dizem comportamentais, né? Como é que elas vão romper com essa ideia, né? Mas aí eles trazem que, do ponto de vista do contextualismo funcional, faz sentido tu falar sobre algo que é livremente escolhido, né? Desde que esteja muito bem estabelecido qual é o teu objetivo naquela intervenção, né? Então, se o teu objetivo é que as pessoas estendam o seu repertório, sejam mais flexíveis psicologicamente, faz sentido tu falar em algo que é livremente escolhido, assim, né? E por outro lado, eles dizem que essa definição ela está alinhada com o Skinner, quando o Skinner dizia que liberdade é tu estar livre de controle aversivo, né? Então é quando o teu comportamento está sendo governado por reforçamento positivo.
Então, dentro da ideia de valores da ACT, então, o valor ele vai ser, digamos assim, livremente escolhido quando ele é um valor que está de acordo com consequências de longo prazo, consequências reforçadoras de longo prazo, e não em consequências de curto prazo, ou então aquelas que são de fuga esquiva, né? Então, sei lá, a ACT não vai considerar um valor a pessoa que, tipo, eu adoro usar drogas, ou, eu adoro, tipo... Claro, você teria que ser feito uma análise funcional, mas em muitos contextos isso tem a ver com evitação experiencial, né? Então, enfim. Eu acho que até nesses contextos, tipo, eu adoro usar drogas com os meus amigos. Uhum. Aí, tipo, é mais importante tu estar com os teus amigos ou tu usar drogas? Como que tu poderia andar em direção a esse valor sem risco de droga? Uhum. Um valor, todo reforçador positivo tem um valor por trás, né? Sim, e os valores, é importante que eles sejam sustentáveis também, né? Então, um valor que ele é autodestrutivo também, usar droga talvez não seja, porque, enfim, a pessoa pode usar droga e não... isso não ter efeitos de longo prazo, caso não seja numa frequência muito alta, né? Mas coisas muito intensas, assim, elas tendem enfim, ser ruins para a pessoa no longo prazo. Diminuir o repertório. Isso. Então, essa é a definição de freely chosen, né? Então, depois a segunda parte ali é verbally constructed consequences. Aquilo que a gente falou agora, né? Os valores eles envolvem o conceito linguístico das consequências almejadas para das consequências almejadas para comportamentos ligados a esse valor, né? Então, o valor intimidade ele descreve as consequências que estão ligadas a alguns comportamentos, como falar abertamente e honestamente sobre sentimentos. Na história da pessoa, ela já aprendeu algumas relações entre, enfim, o que é intimidade, sobre o que é intimidade, né? Então, cada um tem o seu próprio conceito do que é intimidade. E aí tu vai trabalhando com a pessoa e ela vai te dizendo, enfim, o que ela entende por intimidade. E quando tu estabelece essa relação de maneira argumental, né? Aqueles reforçadores que já estavam estabelecidos na história dela passam a funcionar mais ainda como reforçadores, né? E aí isso ainda ajuda ela a ver quais comportamentos são efetivos nessa relação, são mais efetivos nessa relação contingente, né, entre estabelecer intimidade e como se comportar, né? Então, certas coisas como, sei lá, ficar chamando a pessoa toda hora ou ficar, tipo, controlando o teu cônjuge, de coisas assim, podem ser interpretadas por algumas pessoas como intimidade, né? Ou amor, sei lá. Só que elas, no longo prazo, elas não são tão efetivas, né? Nesse sentido, assim, não costumam ser tão efetivas assim. Então, que nem o Giovanni trouxe o exemplo dos homens lá, eles tinham um valor enfim, de família e tudo mais, mas talvez alguns dos comportamentos que eles emitiam não estavam naturalmente relacionados com essa consequência, né? Eu acho que a importância do verbalmente construído é de que, tipo, tem coisas que são de extremo longo prazo, né? Sei lá, no momento que tu... pensando nos homens, né? Tipo, tem uma discussão com a mulher, já vou começar gritaria, porrada, sabe? Só que, tipo, isso é uma consequência muito imediata. Tipo, tem uma reação a uma coisa que tá acontecendo no momento. Uhum. E o verbalmente construído permite dizer que, tipo, a longuíssimo prazo, família é importante. Então, tipo, a pessoa tá mais em contato com o impulso do que com o valor, por exemplo. A pessoa tá no lado de cada da Matrix, né? A pessoa não vai estar conseguindo entrar em contato com os valores. Uhum. É isso aí. Eu acho que a Matrix é ótima para fazer valores, né? Suspeito para isso. Também faço. Daí tem essa outra parte que é ongoing, dynamic, evolving patterns of action, que é isso que eu falei agora também, que enfim, vários comportamentos eles podem ser naturalmente contingentes à consequência verbal,
construída, mas ao longo do tempo vai se modificando, né? Tanto o conceito do que é intimidade, né? Então, talvez se a gente pudesse dar um nome mainstream para isso, a gente poderia dizer que é desconstrução, né? Por exemplo, quando o que a gente chama de desconstrução, por exemplo, é quando daria para se dizer que é quando as relações, enfim, os frames relacionais de alguns dos nossos conceitos, eles se modificam, né? De alguma forma. Então, tanto o conceito de intimidade ele modifica. Então, a pessoa antes achava que intimidade era, sei lá, tal coisa, e agora ela passa a pensar de outra maneira, como também os comportamentos que enfim, estão nessa relação, eles se modificam também, né? Então, em uma relação a pessoa pode se comportar de uma maneira, em outra ela pode se comportar em outra. Sim. Eu acho que descobrir é quase um termo meio. Pode crer. E aí, a outra parte é Establishing Predominant Reinforces. Como a gente falou também, elas são regras argumental motivadoras. Elas são relações... São redes relacionais verbais que estabelecem como ainda mais reforçadores algumas consequências dos nossos atos dos nossos atos que estejam em rede com tal construção verbal. Clarificar ou ser relembrado de seus valores aumenta a probabilidade que as pessoas se comportem de acordo com o valor, né? Então, e também, como o Giovanni falou agora há pouco, dá esse senso de meio que aproxima, né, a consequência futura, né, muito futura, da ação ali do momento, né? Então, a pessoa ela tá muito envolvida numa situação muito emocional, enfim, que é destrutiva, enfim, que vai contra algum valor, e aí se tu consegue trazer ela para o valor, assim, de longo prazo, isso pode controlar o comportamento dela de uma outra maneira. Então, essa outra parte aqui, que é do... Enfim, os valores, eles são... as atividades que elas estão ligadas aos valores, elas são intrínsecas no engajamento do comportamento valoroso, digamos assim, né? O que isso quer dizer? Que os reforçadores descritos pela regra são intrínsecos aos comportamentos que tu quer que a pessoa passe a emitir, né? Então, quando a gente estava falando de intimidade agora, é importante que aquilo que a pessoa venha a fazer seja realmente contingente a alguns estímulos que estão relacionados com intimidade, né? Então, por exemplo, o toque físico, a aceitação social, o suporte emocional, a excitação sexual, eles são consequências que são intrínsecas a comportamentos de aproximação, né? Comportamentos, enfim, que tu quer fomentar na pessoa, se o valor dela for intimidade, né? Pois é. E aqui eu tinha... não sei, posso ter errado. Eu tinha que reforçador intrínseco era uma coisa que acontecia ao fazer a atividade. Não dependia de uma consequência. eu também tinha. Talvez essa seja outra definição. Uhum. Quando eu li essa parte, eu já li pronto aqui para ele dizer assim, não, então o reforçamento ele é então intrínseco à atividade, ou seja, tu só precisa emitir o comportamento, tu já está sendo reforçado, né? Pois é. Mas ele coloca consequências externas, né, ali também. Essa é a definição, então. O que vocês acharam? Deu para entender melhor? Bem complexo, né? Complexo. Mas acho que a moral Pode falar. Eu acho que, pragmaticamente, o falar sobre valores já é um negócio terapêutico. Uhum. Aquela parte ali das regras aumentais, né? Tipo, falar sobre pizza na terapia vai fazer com que a pessoa sinta mais vontade de falar de comer pizza. Imagina aquele queijo derretendo, aquela casquinha por cima, sabe? Aquela massinha crocante embaixo.
Começou a me aguar a boca agora. Já. Mas, sabe, são só conteúdos verbais que vão aumentando a probabilidade da pessoa comer pizza depois. Eu consigo sentir o cheiro até agora já, quase. Então, Tem coisas sensoriais envolvidas, né? Uhum. e eu fiquei pensando, né, tipo, quando a gente valores de levar essa coisa sensorial também pra pessoa. Tipo, tá, senta e tenta lembrar a última vez que tu teve intimidade, como é que foi, o que tu tava sentindo. Uhum. Uma coisa que pode ser que eu tenha inventado da minha cabeça, né? Para mim, valores têm uma função de flexibilidade no sentido de, tipo, se eu não posso estar em contato com o valor X, eu posso estar em contato com o valor Y. Eu não sei se eles chegaram a falar isso no capítulo. Como assim? De, tipo, tu ter mais de um valor que não seja concorrente um com o outro. Pode dar um exemplo? Sei lá, se a pessoa ama a família e ama os amigos, por exemplo, são dois valores ao mesmo tempo. E aí eles podem entrar em conflito, tipo, sei lá, meus amigos querem usar drogas, minha família é religiosa, e aí? Uhum. O que eu faço? E aí, tipo, a destruição da vida da pessoa é estar em contato com os dois valores ao mesmo tempo. Uhum. Eu li o livro, o único livro de ACT que eu li por enquanto é o ACT Made Simple, né? Uhum. E ele fala lá, o Russ Harris, que os valores eles têm que ser priorizados, né? Muitas vezes você vai ter que priorizar um valor sobre outro, né? Algumas vezes. Então, sei lá, tu deu um exemplo agora, né? Então, a pessoa ela vai ter que dar um jeito ali de priorizar um dos dois. Mas, por exemplo, um outro exemplo é o valor de autorrespeito, por exemplo, e um valor de companheirismo, né? Então, a pessoa te pedir um favor e tudo mais. E, enfim, tu vê que aceitar o favor tá ele tá assim, ele tá dentro dessa definição. Enfim, ele é intrínseco vai aumentar a tua amizade com a pessoa, vai aumentar a tua conexão com ela. Enfim, ela é algo que que tu escolhe fazer, só que em detrimento do teu autorrespeito, muitas vezes, né? Então, tu vai ter que escolher entre uma das duas coisas. Sim. Nesse sentido. Eu acho que valores é uma área super complicada, assim. Já li muitas coisas e cada vez que eu leio fica mais difícil. Parece RFT. Parece RFT. Quanto mais eu leio, pior fica. Uhum. Não sei qual é a experiência de vocês. No texto, ele chega a falar também alguma coisa sobre a questão do valor ser também uma regra, mas dessa regra tá em função de uma flexibilidade psicológica ou essa regra poder se tornar inflexível, daí já é um valor que não está a serviço do próprio benefício para a pessoa, né? Uhum. Então, acaba sendo um valor não interessante, digamos assim, né? Para a pessoa, e talvez aí volte a ser um processo mais fusionado até alguma outra questão, né? Então, aí acaba tendo que se refazer esse processo. Mas tem mais explicação ali também, é meio difícil, assim, meio complexo. Pois eu fiquei pensando como agir com um paciente assim. Mas eu tenho a impressão, assim, que essa questão de valores conflitantes, se daqui a pouco tem aquele exemplo que tu usou, assim, do conflito da família e dos amigos, acho que ter mais questões envolvidas no sentido de, o que é appliance e o que é realmente o valor de qualidade de relação, né? Daqui a pouco vão surgir regras de, o que eu preciso, o que é uma relação de amizade. E o que define isso, né? Então tu precisa, sei lá, seguir uma determinada regra para pertencer a esse grupo, mas
tem outras coisas que aproximam vocês, além de determinada coisa que vocês fazem, sei lá. E a mesma coisa com a família também, né? Enfim, aí eu acho que atravessam outras... Se vai tentando nomear isso através de comportamentos e do que é regra e do que tem de outros reforçadores, né, que não a regra em si, aí eu acho que talvez comecem a aparecer coisas que talvez não sejam tão necessariamente um conflito de valores, né, mais uma questão outra daí, né. Sim. Não sei. Pois é. Eu fiquei Pode falar. pensando, tipo, o quão... Eu lembrei da aula do Fabiano agora, né? Tipo, quando tu vê que a pessoa tá em contato com os valores é porque muda o estado emocional dela. E aí tu vê que não é appliance, é tracking. Mas aí é outra habilidade, né? O cara tem que estar muito atento no momento presente para perceber essas mudanças no paciente. Tu ia falar, Lucas? Eu ia falar que no fim do capítulo, não sei se tu viu lá, Fernanda, que ele pega e faz um apanhado dos processos da ACT, né? E como que ele tipo, explica pela ótica dá uma breve explicada pela ótica da RFT, e aí e fala também como que isso influencia, né, nos valores e tudo mais, na clarificação dos valores e tudo mais. E aí eu acho que uma que é importante para a discussão é o processo de self como conteúdo, né, como o self conceitualizado, né. Então é bem nessa pegada que tu falou, assim, a pessoa ela tem uma história sobre ela mesma, assim, que aí é uma regra mesmo, enfim, e aí ele cita um exemplo de um cara que tinha uma regra que ele tinha que ser que ele era competitivo. Eu acho que esse era o valor que ele descrevia assim, eu sou uma pessoa competitiva, ou eu sou uma pessoa competente, alguma coisa assim. E essa autorregra, assim, esse argumental, né, tava funcionando de uma maneira que tava tornando o repertório dele muito limitado e tava, tipo, trazendo sofrimento para ele, né? Então, por exemplo, ele tinha que estar sempre comprando, sei lá, as coisas do momento, assim, os últimos os lançamentos, porque senão as pessoas iam pensar que, enfim, que ele tá por baixo. Ele só sentia felicidade genuína, assim, quando ele era o primeiro a alcançar alguma coisa, assim, quando ele era o que mais vendia, quando ele era o que mais... Então, eu acho que um bom caminho seria de ver, assim, o processo de flexibilidade, né, da pessoa, assim. Pois é. De outras formas ele poderia ter a aprovação dos amigos. E eu acho isso muito interessante porque eu fiquei pensando na discussão anterior sobre a questão da Matrix, dos valores, porque na hora que você estabelece o valor, os comportamentos ali que poderiam ser em direção ao valor, tem uma coisa bem importante também de considerar, que é o contexto. Porque o mesmo comportamento dentro de contexto pode aproximar para um valor e o mesmo comportamento em outro contexto pode afastar do valor. Eu acho que isso é uma coisa também que tem que levar em consideração também. Por exemplo, o exemplo que tu deu, né, Giovanni, do cara, sei lá, que defende a família, tudo, que tem esse valor de... Ele tem que proteger a família, então ele tem que, digamos, de certa forma, controlar a família, assim, né? Porque para ele a família é um valor. Em contextos em que a família está em perigo, isso é muito útil, muito vantajoso. Só que em outros contextos que não, ele pode realmente causar muito aversivo que afasta ele da família, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante de considerar também, né? Ou no caso também da questão da competitividade, né? Tem um baita reforçador social também, ou dependendo do trabalho da pessoa, né? Pode ser um trabalho voltado para metas, e às vezes se a pessoa está na dinâmica daquele trabalho, escolheu aquele emprego, talvez ela, claro, ela é reforçada para aquilo, mas tem enfim, se ela precisa daquele emprego naquele momento, vai ter uma função nela, talvez ela até use de uma forma que para ela seja interessante, né, essa questão da competitividade, não necessariamente vai ser um problema, né, mas
vezes em outro contexto, a pessoa está mais determinada a ter reforçadores sociais do que talvez construir, sei lá, relações de intimidade, por exemplo, né? Enfim. Então, aí é uma diminuição de repertório também, né? Em função, talvez, de ir estabelecendo, né? Não, você é uma pessoa aceita se eu, né, estiver usando as marcas da moda, por exemplo. Nesse sentido. É interessante isso, porque se for pra pensar, tipo, aceitação social, digamos, e intimidade podem ter topografias completamente diferentes quanto topografias iguais. Sim, bizarro. pode ser topografias iguais em contextos diferentes também. 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 Isso é muito complexo, né? Tipo, se no jantar de família o cara é agressivo para defender a família, pode estar afastando, mas, tipo, sei lá, se o cara tá numa briga do trânsito e o cara tá querendo matar a família dele, sei lá, pode acontecer, né? E o cara tá sendo agressivo. Bom, Né? tá. Ou até um jantar com amigos, alguém ofender a família dele, tipo. Uhum. Sim. Não que ser agressivo seja intrinsecamente bom em algum contexto, né? Mas Mas pode ser. em questão de autodefesa, pode ser. Uhum. E, tipo, liberar agressividade e raiva é reforçador também, né? Por si só. Tanto que até tem alguns testes, né, de que dependendo, né, do que a pessoa vai fazer, né, da profissão, tem um certo grau de agressividade para ser policial, por exemplo, é funcional. Mas também tem uma questão da pessoa ao mesmo tempo ter um controle sobre impulsividade, né? Aí são duas coisas que começam a se associar, assim, né? Então, na verdade, a agressividade em si só não é um problema, né? E sim, aí dependendo do uso do contexto. Sim, depende da função. É, exato. Análise funcional acima de tudo. Skinner acima de todos. Sim. Esses dias eu tava conversando com um colega meu que trabalhou na Ruder. E é justamente isso que a Fê falou, né? Tipo, eles buscam pessoas que têm antecedente de briga. Caralho. O cara tem ficha criminal por briga, por exemplo. Ah, Vantagem para ser selecionado como segurança. E demonstra esse fator impulsividade. Tipo, se tua segurança aí congela, por exemplo, não vai ser um bom segurança. Bom saber dessa informação aí. Bom Vai saber brigar mais na que precisa rua. mudar de carreira, né? Quem diria que um antecedente criminal poderia ser um diferencial, né, É. para conseguir um emprego? Bem louco. Bem louco. Mas se for pensar, Depende da tipo, função. por exemplo, tem tatuagens que, tipo, em lugares que se mostra, muitas vezes parece um aversivo para conseguir emprego, uma coisa contrária de emprego, mas depende do contexto, alguma loja mais descolada, assim, Uhum. é um diferencial, né? Sim. A Chili Beans, Chili Beans, por exemplo. a gangue. Deixa eu ver outra. A Short Fuse também. Pra trabalhar na galeria do Rock São Paulo. Tem essa. Trabalhar na galeria do rock. Sou ator. Tem que ter tatuagem no rosto, né? Outro nível. Viagem. Sim. Eu queria dar uma saída da RFT semana que vem. Acho que faz 5 encontros que a gente tá falando de RFT. Adeus. Acho que é Não, mas super eu acho que importante. foi super bom, assim. A gente tá se fundindo já, assim, tipo. Assim, eu tô começando a fazer molduras de coordenação até com a porta do. Mas eu acho que a gente vai acabar voltando, né?
Não tem como falar de contextuais sem falar de RFT. Quer dizer, tem, né? Sim, fazer ativação comportamental, fazer, enfim, compaixão, terapia focada nas emoções. Eu não sei, alguém se dispõe a apresentar semana que vem? Eu me disponho, só eu não tenho a mínima ideia do que apresentar. Aceito sugestões. Então, eu tava pensando também em algumas coisas pra apresentar. E me veio. Eu pensei em FAP, assim, a gente daqui a pouco entrar um pouco na FAP. Acho uma boa. Não quer apresentar aquele sobre feminismo? Pode ser eu ia pegar, na hora que vocês estão falando de liberdade. Peraí, só um minutinho, vou pegar o livro ali. Cai. Aí, tem um dos trechos aqui, deixa eu achar, que fala sobre a questão da liberdade. E eu achei muito legal a conceitualização que eles usaram. Deixa eu ver se eu acho aqui direitinho. Qual livro esse, Pierre? Ah, Feminismo, Análise e Comportamento. Deixa eu ver se eu acho que o trecho que eu tinha visto que eu achei muito bom. Cadê? Aqui. Sério, tem um trecho que eu achei sensacional, a forma como eles trabalham o conceito de liberdade, assim, que é bem diferente da ideia de Skinner, no sentido de que, porque eles falam da questão da neutralidade, de que quando tem coerção, só que a liberdade, ela também, é uma ideia tipo que a liberdade, ela pode também tá sendo ferida de alguma forma, né, no sentido de quem controla os reforçadores positivos. Uhum. Liberdade não está relacionada só a um contexto aversivo, mas também a questão de como se alguém está administrando também os reforçadores positivos também, né? Sim. Isso tem no final do Coerção e suas implicações, né? Uhum. Coerção por reforçador positivo. eu acho que eu até falei um pouco disso naquele capítulo do Bauman também, quando tem a questão de quem controla, né, esses reforçadores, né? Quando existe uma desigualdade também do, do valor de reforçamento, né, de algo, Uhum. aquilo acaba estabelecendo uma relação de poder, né, de controle e de controlado, né? Aí aquele exemplo lá de, por exemplo, de um empresário que contrata trabalhadores e qual a questão de reforço, né, de trabalho, né, tanto para os trabalhadores quanto para esse que contrata as pessoas, né. E aí de que essa pessoa que tem uma riqueza maior, que é o contratante, e ele acaba tendo poder em função de aquele trabalho para um indivíduo fazer mais diferença se ele tem o trabalho ou não, né? Na questão de, por exemplo, sustentar a família. Então, perder o trabalho é muito mais impactante do que para o contratante, que talvez perder um funcionário não vai fazer diferença porque ele vai colocar outro, né? Na questão da função do trabalho em si, né? Então, quem tem existe um controle, né, sobre o reforçador também. Sim. Sim, aí entra a questão também que acho que um conceito interessante de liberdade que trouxe nesse capítulo também do feminismo é que eles trazem a ideia de que liberdade, na verdade, é um conceito não só de, digamos, privação de reforço ou de alguma contexto aversivo, mas também da pessoa ter uma variabilidade de reforçadores para escolher. Isso eu achei muito legal. Isso eu achei uma ideia interessante. Uhum. Eu lembro de ter ouvido isso na faculdade, acho que foi até da Jana. Essa conceitualização como variabilidade de reforçadores. Mas é o tipo de coisa que passa de boca em boca, né? Porque. Dizer assim, Sim. esse foi esse teórico que trouxe.
E faz sentido, porque se tu pensa liberdade como poder escolher, tu tem que ter opções, né? Senão tu não tem escolha, né? Exato, É o exato. conceito de poder. Uhum. Aí quando tu pensa na questão da meritocracia, questão social. Sim. Sabe que eu fiquei pensando quando eu tava vendo sobre valores, né? Lucas, tu tá aí ainda? Eu tô, mas eu uso meu celular como webcam e ele acabou a bateria. Muito bem. Ah, Aí, tipo, dependendo da condição social da pessoa, os valores, eles são totalmente construídos. Tá, isso sempre é assim, não depende da condição social da pessoa. Os valores são sempre construídos pela comunidade verbal ali. Então, eu fiquei pensando naquele texto do Mindfulness que eu mandei essa semana. Vai fazer uma clarificação de valores com a pessoa, e a clarificação de valores é tipo, ter um emprego para prover para minha família. Sabe? Isso demonstra uma dominação social. Uhum. E, tipo, meu Deus do céu, eu tô contribuindo para o capitalismo aqui, sabe? Uhum. Sei lá, meu valor é ter minha empresa e explorar meus empregados. Ser milionário. quando fala de expandir negócio, pode ser isso, né? Para, tu vai num negócio de coaching para falar sobre valores, as pessoas só estão falando de querer ser milionário. Exato. Ser seu próprio chefe, né? Ou não tem ninguém acima dele. Claro, não tem ninguém acima de ti, tá todo mundo abaixo de ti. Tem a única coisa que te separa de ser milionário são as crenças limitantes, né? Exatamente, e o teu DNA, né? O teu- Exatamente. Aí, tipo, uh, eu gosto de ter isso em mente quando eu tô fazendo clarificação com meus pacientes, porque, tipo, dá pra ver muitas vezes, assim, porque eu trabalho muito com imigrantes, né? Pessoal brasileiros que estão fora. Tipo, os caras estão muito atrás de grana, sabe? Dinheiro, dinheiro, dinheiro o tempo todo, porque, tipo, pra eles foi um dos motivos de ter ido para outro país, né? Em um dia tu ganha o que tu ganharia em um mês aqui. Então, e aí, para descolar isso dos valores, é bem, bem difícil. Enfim. E já me aconteceu também, assim, de ficar na dúvida de quando a pessoa também relata que quer seguir um valor, às vezes de intimidade, né, num relacionamento interpessoal, ou sei lá, mesmo de emprego, por exemplo, de levar em conta essas relações de poder envolvidas, né, e do quanto, de repente, a pessoa para isso, né, para as ações que ela vai se comprometer, vai se submeter, digamos assim, a uma coerção, digamos, para isso, né. Então, às vezes, é bem conflitante, assim, perceber isso e gera uma dúvida. E geralmente quando isso acontece, eu meio que faço uma autorrevelação, assim mesmo, né? De dizer assim, olha, eu como terapeuta entendo, né, o que tu deseja e receio por tal e tal coisa, assim, tentar descrever, né, outras coisas ali também. Porque às vezes eu me preocupo isso também, de não estar reforçando um, uma relação coerciva, né? Então acho que a gente fica bem atento e às vezes é meio complicado, porque também no limite, né? Porque a gente está inserido num contexto social, cultural, né? Muito coercivo e às vezes, enfim, tem tantas variáveis que, sei lá, é meio preocupante, assim. Eventualmente a gente vai acabar enfiando um paciente num contexto coercitivo. Claro, claro. Mas eu acho que assim, escolher qual, né? Eu acho que já melhora um pouquinho, né? Na verdade. A gente não ser Mas tão niilista assim. Né? acho que às vezes é uma coisa boa também, né? Porque pensando até aquela questão de tolerância, que DBT trabalha bastante de questão de tolerância ao mal-estar, regulação emocional, isso tudo ajuda, né?
Claro, não usar sempre coerção, mas também mediar um pouco, né? Uhum. Eu vejo essa questão também como muito complicada, assim, né? E parece não ter um bom critério para te dizer o que é melhor ou não, assim, né? Tipo, pra pessoa. Mas um critério que eu acho legal é que parece estar alinhado com isso que a gente falou hoje, é da sustentabilidade dos valores, né? E da efetividade a longo prazo, assim. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha muito, enfim, enfim, aprendeu muito num contexto de que bens materiais são muito importantes, a pessoa passa 12 horas do seu dia trabalhando, enfim, aquilo ali é um negócio que geralmente é um reforçador que ele dura, é uma sensação que ela dura muito pouco tempo, e a coisa perde o poder reforçador depois de pouquíssimo tempo, assim, né? Então, tipo, um carro, ele, assim, vai durar, tipo assim, aquele negócio de tem um carro novo, vai durar muito pouco tempo, e qual é o custo de tu estar correndo atrás daquilo, né? Então, o que tu está negligenciando enquanto tu está correndo atrás daquele negócio muito efêmero, assim, né? Eu acho que esse é um bom critério, assim. E o que tu tá realmente buscando com isso? Qual o valor de buscar um carro novo todo ano? E se isso está funcionando, né? Tipo, para conseguir aquilo que tu quer, né? Se é duradouro aquilo, né? Exato. Tipo, se a gente for puxar pro curso do Reis, vai ser alguma coisa como pertencer, né? Tipo, pertencer ao grupo e tudo mais. Até ele fala que o issue, né, que interfere em buscar o valor de belonging é ser especial, né? Então a gente acredita na cultura que ser especial é o que nos dá acesso a pertencer ao grupo. Então, tipo, a gente vai sempre procurar ser o diferenciado, ser o melhor em tal coisa, ter a melhor coisa e tudo mais. Quando, na verdade, pertencer é tão simples quanto tu olhar uma pessoa no olho, né? Tu não precisa dessas coisas, assim. Não sei se tu já chegou a olhar essa... É que eu postei... Ontem eu terminei de postar, né? O selfie, como vocês, né? Tu e a Fernanda, que estão no grupo. Mas que ele faz uma prática com uma mulher, enfim, que é um real play, né? Que eles chamam, que é uma pessoa que está na plateia, uma terapeuta, que, tipo, se dispõe a contar a história dela e tudo mais. E a história dela é que ela, tipo, se acha, tipo assim, ela tem muita vergonha do corpo dela e tal. E aí ele conecta depois essa preocupação dela, assim, com essa questão do pertencer, né? Do pertencer ao grupo. E aí ele tipo, convida ela para ficar só olhando no olho dele, assim, durante um tempo, tipo, dizer, é aquilo que vocês falavam aqui nos encontros anteriores, ver se tu consegue perceber eu te olhando, né? Coisas assim. Sim. Consegue me observar, te observando, me olhando ao te olhando. Assim, me. E tu acessa esse reforçador primário, talvez, né? Que enfim, tu te conectar com outra pessoa sem precisar, tipo, fazer mundos, né? Querendo ou não, os reforçadores primários, eles estão super acessíveis, né? Então, aqui, verbalmente, a gente vai construindo formas de acessar ele de forma mais simples, que vão ficando mais complexas, cada vez mais complexas. Molduras. Tá bem, galerinha. Mais alguma colocação? Pierre, tu vai ficar com semana que vem também? Já? Não? Pode ser. Acho que eu vou... Segue? Eu acho que pra mim até fica melhor, porque no outro tem aula da pós, então... Pra mim fica melhor semana que vem. Mas não sei se tu preferir também, se tu quiser também, Fê, pode ser. Não, se tu prefere essa ordem daí, porque depois Pode tu ser. tem aula, daí pode ser tu primeiro e Tá. depois eu faço o próximo, então. Tá, então tá. Combinado. Ok. Valeu, Lucas. Até amanhã eu vou pensar hoje, até amanhã eu mando então o texto que eu vou trabalhar, tô com umas ideias aí mas acho que por onde vai ser FAP. Legal. Show de bola. Isso aí. Então tá, valeu, galera. Então, Valeu. galera, obrigado pelo encontro de hoje, gratidão. Gratidão, E não namastê. se deixe levar pelas crenças limitantes. Isso aí. Siga os seus valores. Os seus valores.
Ok. Bom Valeu. restinho de domingo aí. Até mais. Beijo. Tchau. Valeu.